Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, dia 25 de julho. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Carregamento com cerca de 200 quilos de cocaína é apreendido em uma embarcação na Manaus Moderna. Efeito cascata, a alta do preço dos combustíveis deve provocar aumento em outros setores. As donas de casa e os produtores rurais também vão sentir o peso do reajuste no bolso. No quadro Lição de Casa, a história de uma professora que mudou a vida dos alunos com projetos de incentivo à leitura. Para os alunos da professora Soraya, ler não é uma obrigação. Traz coisa nova pra gente, coisa nova pra nossa imaginação. Eleições 2017, o presidente Michel Temer autoriza o uso das Forças Armadas no pleito suplementar e TRE começa a inserir os dados dos candidatos nas urnas. Aqui no estúdio, o Manhã no Ar dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. O convidado de hoje é Eduardo Braga, do PMDB. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, um excelente dia para você. São 6h04. O Manhã no Ar está começando e você pode participar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia flagrante. É só mandar uma mensagem de áudio ou de texto para o nosso WhatsApp. Anota o nosso número, é o 992-258567. 992-258767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E a gente começa esta edição falando de uma situação que aconteceu ontem no Centro de Detenção Provisória Masculino, que passou por uma revista. A unidade prisional fica lá no quilômetro 8 da BR-174, na zona rural de Manaus. Durante a operação foram encontrados armas caseiras, drogas e celulares. Assim como aconteceu na semana passada na unidade prisional de Puraquequara, foi a vez do Centro de Detenção Provisória de Manaus receber a quarta fase da Operação Chalpan, que na língua indígena significa varredura. Cerca de 1.300 homens das Forças Armadas, Polícia Civil, Militar e agentes penitenciários participaram da ação no presídio. O resultado foi o mesmo, um vasto material encontrado. 39 aparelhos celulares, 361 instrumentos perfuro-cortantes, 221 trouxinhas de drogas diversas, 25 baterias de celulares, 20 chips, carregadores, pendrives, barras de ferro e 94 cordas que provavelmente seriam utilizadas em uma tentativa de fuga. Então, isso comprova que o planejamento integrado e uma ação conjunta nos dá aí um resultado eficiente e vamos continuar sim conforme o plano tático integrado prevê. Nessas operações, o que sempre tem chamado a atenção de todos os envolvidos são justamente os locais inusitados em que os detentos acabam escondendo os materiais. Por exemplo, um sanitário como este aqui, a tubulação pode servir tranquilamente de esconderijo para drogas ou materiais perfuro-cortantes. Inclusive, dentro da parede, os policiais também já conseguiram encontrar muita coisa. E também dentro da espuma do colchão, mas com cães farejadores e com toda a tecnologia do Exército, tudo aquilo que estava escondido acabou sendo descoberto. Criatividade é um atributo essencial para que eles consigam guardar esse tipo de material. Então, de fato, em tubulações é possível encontrar, é possível em rebocos na parede, é possível localizar dentro de instrumentos onde normalmente não se encontraria nada, pelo tamanho ou pelo formato não se encontra. Então, estamos na quarta etapa, né? Chalpan 1, 2, 3 e 4. E todos os procedimentos dessas etapas estão sendo confeccionados pelo 20º DP e esses inquéritos, em breve nós temos 30 dias para devolver esse inquérito à Justiça, inclusive com pedido de baixa. Então, esse inquérito está a cargo do Dr. Rodrigo, do 20º DP, o qual, com a sua equipe, juntamente com a sua equipe, deverá dar uma resposta nos próximos dias sobre todos esses inquéritos que envolvem a Chalpan 1, 2, 3 e 4.
E em Manacapuru, 4 pessoas foram presas por tráfico de drogas. Entre eles, um menor de idade que foi apreendido após abordagem de rotina da Polícia Militar. A Polícia Militar prendeu aqui no município de Manacapuru 3 pessoas e apreendeu um menor por tráfico de drogas. Os mesmos foram pegos na Boulevard Pedro Rates, dentro de um táxi lotação aqui do município de Manacapuru. Além do menor de 17 anos que foi apreendido, a polícia prendeu Antônio Gomes da Silva, de 30 anos, Verônico Gomes da Silva, de 23 anos e Alessandro Evangelista de Lima, de 27 anos. Com eles, a polícia encontrou vários tabletes supostamente de maconha. Durante a abordagem policial, os presos informaram que compraram a droga por R$50 de um desconhecido na comunidade Araçatuba. A abordagem de rotina, mostrando que a polícia existe, que nós estamos trabalhando com seriedade e mostrando para a população que a polícia se faz dessa forma, com abordagem, né, com repreensão, e conseguimos prender esses cidadãos aí, esses infratores aí com essa droga. Os presos e o material apreendido foram levados para a delegacia do município de Manacapuru, onde ficarão à disposição da Justiça. E um carregamento de aproximadamente 200 quilos de cocaína foi apreendido em uma embarcação na noite de ontem, na Manaus Moderna. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com a repórter Thea Morel, que tem os detalhes. Olá, Thea, bom dia. Já se sabe de onde vinha essa embarcação e qual era o destino dessa droga toda? Olá, Adriane, bom dia. Olha só, de acordo com os policiais, do Departamento sobre Investigação de Narcóticos, de investigação sobre narcóticos, essa droga vinha do município de Japurá, que fica a 744 quilômetros aqui de Manaus. Vinha de um barco bem distante e ela foi abordada ainda no Rio. Desde as 4 horas da manhã desta segunda-feira, as equipes do DENARC, junto com as equipes da Secretaria de Inteligência, com as equipes da SSP, e eles contaram até com a ajuda de cães farejadores, estavam aí de olho na chegada dessa droga, que a princípio, tudo que se sabe é que ela seria trazida aqui para o Porto de Manaus. E um detalhe curioso em relação a esse carregamento, Adriane, não é só a grande quantidade de cocaína, que normalmente é um entorpecente muito mais valorizado no mercado, mas é a maneira como ele estava escondido dentro da embarcação. De acordo com as informações preliminares que foram repassadas pelo DENARC, essa droga foi encontrada dentro de rolos compressores que são utilizados, instalados em equipamentos e usados para fazer o asfaltamento de vias. Exatamente. Dentro desses rolos compressores, os traficantes esconderam todo esse carregamento de cocaína, carregamento estimado em pelo menos 200 quilos, e estavam trazendo todo esse carregamento aqui para o Porto de Manaus. Às 4 horas da manhã, ou seja, desde as primeiras horas da manhã da madrugada de ontem, segunda-feira, as equipes da polícia estavam monitorando a vinda do barco Manuel Monteiro aqui para Manaus. De acordo com as informações da polícia, ele foi abordado, o barco foi abordado, esse carregamento estava dentro dos rolos compressores, mas nenhuma pessoa a princípio foi presa. E essa quantitativa, essa quantidade de drogas é estimada, 200 quilos é o que se estima, porque na verdade os policiais conseguiram encontrar a droga com a ajuda dos cães, mas não conseguiu aí retirar completamente a droga dos rolos compressores durante a apreensão que aconteceu durante o dia da segunda-feira. Hoje é que realmente o DENARC, o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, vai realmente falar sobre de onde vinha essa droga, quem era que estava essa droga, quem é que vai ser responsabilizado por trazer esse entorpecente aqui para a capital, quem é que é o responsável realmente por essa cocaína que estava chegando aqui em Manaus. Hoje eles vão dar mais detalhes de qual é que é esse grupo e também do valor estimado, para essa droga, que realmente com certeza é bem alto. A gente lembra que o DENARC esse ano já bateu vários recordes, Também a Secretaria de Segurança Pública, só para você ter uma ideia, já foi apreendido até agora, julho desse ano, mais drogas do que em todo o ano passado. Essas investigações feitas com a Secretaria de Inteligência têm rendido bastante, porque se consegue a informação de que a droga está sendo trazida para cá antes mesmo que ela chegue aqui no Porto de Manaus. A princípio, a informação que a polícia passou é que ninguém foi preso. Não se sabe se o dono da embarcação sabia que existia ali droga realmente, sabia para onde estava vindo essa droga, porque ela realmente estava escondida de uma maneira muito inusitada. A polícia é que vai dar realmente a informação de onde vem, de qual é que é o grupo que pertence a essa droga e também o quantitativo real que foi encontrado dentro desse barco nessa segunda-feira.
Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E agora preste atenção nessa história. Um adolescente de 15 anos foi apreendido após ter esfaqueado um casal de vizinhos. Isso aconteceu lá no Distrito Industrial 1, na zona sul de Manaus. Em depoimento à polícia, o adolescente contou que teve uma alucinação enquanto assistia um filme e estava procurando um bandido. O Danilo Alves conta os detalhes dessa história. Um adolescente de 15 anos, assistindo um filme de ação na madrugada, começou a ter alucinações, segundo a polícia. Disse que viu um ladrão entrar na casa dele, se armou, pegou uma faca na cozinha e começou a procurar esse tal bandido. Só que o que ele fez foi muito grave. Ele invadiu a casa dos vizinhos, um casal que estava dormindo. Por volta das 2h50, o casal ouviu um barulho na cozinha. O homem foi lá ver o que era. E lá estava o adolescente de 15 anos na cozinha procurando esse tal bandido que viu. Sabe o que aconteceu? Esse jovem acabou esfaqueando o casal, os dois. O homem acabou sendo ferido nas partes aqui do abdômen e também no pescoço. Já a dona de casa, de 34 anos, ela acabou sendo ferida no braço esquerdo depois que tentou defender o marido. Depois dessa confusão toda, o adolescente, logo no momento depois que atacou os dois, foi trazido para a delegacia. Ele conta com veemência, ele diz que estava dentro de casa assistindo o filme, em dado momento ele já iria se recolher e ele fala que realmente tinha alguém dentro da casa dele. Essa versão ele repetiu para o delegado plantonista, para mim, promotor de justiça e para a defensoria pública. O que leva somente nós a acreditarmos que existe ou ele estava no uso de substância entorpecente ou ele tem algum problema psiquiátrico, supostamente, né? Mas ele acreditava veementemente que entrou dentro de um pesadelo, vamos dizer assim, real. Depois que ele foi e deu esse depoimento, teve também a audiência com a promotoria. Agora existe o prazo para dar o parecer se ele vai ou não ser internado, né? Mas eu vi uma tendência muito forte a se manifestar pela internação dele, sobretudo pelo risco que ele oferece, porque até então ele fala como se esse fato fosse real, né? Não é algo que há dúvidas na cabeça dele, não, muito pelo contrário. Estamos tão somente aguardando o comparecimento das duas vítimas à delegacia para concluir a audiência. Então o adolescente continua aqui na delegacia enquanto não tem nenhum parecer da justiça? Sim, ele continua na delegacia, aguardando que haja a audiência com o promotor de justiça. Foi uma audiência só preliminar para a gente tentar entender o que foi que aconteceu. E após confusão em bar no conjunto Shangri-La, área próxima à Avenida das Torres, a polícia prendeu o sargento da PM Israel de Azevedo Vieira por desacato à autoridade e por praticar violência contra o oficial durante a abordagem. Quem conta os detalhes dessa história pra gente é o Danilo Alves. Foi às 4h30 da tarde aqui na Avenida F, conjunto Shangri-La 4, bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. O PM, identificado como Israel de Azevedo Vieira, estava aqui em frente a esse mercadinho. Segundo testemunhas, ele já estava sob efeito de álcool quando começou a discutir com várias pessoas por aqui. Chegou até a atirar nesse terreno baldio, segundo as pessoas que passavam pelo local. Uma das testemunhas que viu toda a ação do policial disse que ele já era acostumado a fazer isso. Disse também que quando ele chegou aqui para ver um jogo, porque aqui esse estabelecimento é acostumado a transmitir jogos do Campeonato Brasileiro todos os fins de semana. E praticamente quase todo fim de semana ele vinha para cá, já que a mãe desse policial mora aqui perto. Foi então que quando ele chegou aqui, começou a discutir com essas pessoas. Em seguida, gerou uma confusão. Quando a polícia militar chegou aqui pela primeira vez, advertiu o policial militar que também foi embora. Só que mais confusão ainda estava por vir. Isso porque Israel voltou com sede de vingança. Ele veio aqui, voltou para o estabelecimento, para o mercadinho, para conversar com o dono. Disse que ia se ver com ele. Ameaçou, segundo as pessoas que passavam por aqui, e também disse que era da Secretaria de Segurança Pública e que tinha influências por lá. Disse que o dono do estabelecimento não trabalharia mais lá.
Depois, as pessoas vendo tudo aquilo chamaram novamente a PM. Aí ele já chegou, ele já chegou já com a agressão dele já. Aí logo depois a gente ouviu uns disparos aí. Aí a gente pensou que até que era bomba, mas com certeza deve ter sido tiro que ele deve ter dado. Aí ele pegou, saiu, ele voltou, já foi acho que depois de 1 hora depois. Aí ele já voltou já ameaçando o pessoal, aí já dando um tiro pra cima. Ele sempre foi agressivo assim? Sempre foi. Aí a situação ficou ainda pior. Isso porque o tenente da polícia da 23ª Companhia Comunitária chegou e já viu que o PM suspeito estava muito alterado. Aí, a briga entre os policiais aconteceu bem aqui em frente. Esse servidor, dizendo que era da Secretaria de Segurança Pública, no caso o Israel, disse que tinha muitas influências também para o policial militar. Mas o tenente não deu muito ouvidos não e começou a discutir com esse PM. Teve bastante confusão e um vídeo foi gravado. Esse vídeo foi gravado por um dos PMs que estava na ocorrência, mas que mostra o exato momento em que o suspeito disse que estava com o secretário. Não, na viatura não. Eu tô na viatura. Eu tava com o secretário, tá doido? Outras testemunhas também disseram que esse policial militar suspeito chegou até a agredir o tenente no momento da abordagem. E ele chegou a ofender o tenente, dizendo que, usando o tráfico de influência dele, que conhecia gente graúda na secretaria, que ele mesmo trabalhava na secretaria e que o tenente ia se dar mal por isso. E ainda agrediu o tenente? Agrediu, ele chutou o tenente. Reagindo, porque o tenente pediu a arma dele, pediu para acompanhá-lo até a delegacia. Ele não quis acompanhá-lo, o tenente foi obrigado a usar da algema mesmo para proteger ele, porque ele estava muito agressivo. Então, foi isso que aconteceu. Israel foi levado ao 12º Distrito Integrado de Polícia. Lá, em depoimento, ele admitiu que atirou em frente ao mercadinho e que estava sob efeito de álcool. Ele continuou admitindo que trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, só que a assessoria da SSP negou que ele fosse funcionário de lá. Em seguida, todo o procedimento foi levado para o 23º DIP. Quem vai conversar comigo sobre o que vai acontecer com esse policial militar é o titular aqui da delegacia, Henrique Brasil. Doutor, o que aconteceu depois que ele foi preso pela polícia? Bom, ele foi flagranteado no 12º DIP por disparo de arma de fogo, né, o qual, pela sua pena de 2 a 4 anos, ela foi arbitrada fiança de R$1.000, que foi pago por ele e ele vai responder o processo dele em liberdade. Em seguida, ele foi encaminhado para a Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar, né, para que pudesse apurar a questão dos crimes militares que ocorreram no decorrer dessa ocorrência, né, dentre os quais que foram relatados pelos policiais militares desacato, né, resistência, né, tentativa de agressão. Então, toda essa parte vai ser instaurada pela Polícia Militar pelo fato de autor e vítima serem policiais militares. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que, após tomar conhecimento do caso envolvendo o sargento Israel de Azevedo Vieira, instaurou um processo administrativo disciplinar específico para apurar esse fato. A Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar também abriu um inquérito policial militar para apurar o ocorrido. E a Corregedoria da SSP abriu outro inquérito para investigar o disparo de arma de fogo. Segundo a SSP, o sargento é lotado no Gabinete de Gestão Integrada, órgão vinculado à SSP, mas não tem atuação direta com o secretário de Segurança, Sérgio Fontes. Caso as denúncias sejam comprovadas, as punições podem ser de advertência, suspensão da SSP no Amazonas e até exclusão da corporação. O prazo final para o parecer é de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período. E uma mulher teve o apartamento furtado no conjunto Viver Melhor 2. No local, os criminosos levaram eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Segundo informações, o crime foi cometido por suspeitos que moram nas proximidades. O repórter Mário César Filho foi até o apartamento e mostra como ficou a situação dessa moradia. Eu estou aqui no condomínio Viver Melhor 2. A história que eu vou contar agora tem personagens, mas não tem entrevistado. Tudo porque a vítima não pode falar. Exatamente aqui, no bloco 140,
Uma mulher que neste momento cuida da mãe que está doente no município de Parintins, não pode voltar para casa, para o apartamento onde mora. Exatamente esse aqui, de número 103. Tudo porque, na semana passada, no momento em que ela estava viajando, criminosos, inclusive pessoas que moram aqui no mesmo bairro, no mesmo condomínio, vieram aqui, aproveitaram que o apartamento estava fechado e fizeram isso aqui que você vai vendo nas imagens. Arrombaram essa grade, a porta, e em seguida furtaram todos os eletroeletrônicos e móveis da residência. Inclusive, essa imagem que você vê agora é justamente uma picape. Esse carro vermelho foi justamente o carro que deu apoio à ação dos criminosos. Você vai vendo que em cima do carro existe uma geladeira. E ao lado tudo indica que trata-se de um fogão. Justamente todos levados aqui. Olha como é que está, novamente, dentro do apartamento. O clima aqui é de medo. Nenhum morador, como eu bem disse, essa história tem personagens, mas não tem entrevistado, porque devido à lei do silêncio que impera aqui, nenhum morador quer falar com a imprensa e dizer o que realmente aconteceu aqui. O marido da vítima, da dona do apartamento, veio aqui constatar o que havia acontecido e trouxe a polícia. Mas ele acabou tendo que fugir e tem medo de voltar, porque os mesmos criminosos que entraram aqui no apartamento disseram para ele que se ele retornasse ao local e denunciasse a polícia, iria pagar com a vida. E hoje estamos aqui mostrando essa situação de uma mulher, de uma chefe de família que não pode entrar no próprio apartamento, pois foi invadido por bandidos. E as pessoas aqui que não querem falar por medo, mas questionam sempre quem poderá nos defender. E hoje, 25 de julho, é dia de São Cristóvão. E para festejar, será realizada uma carreata para comemorar o dia do padroeiro dos motoristas. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea. Quem pode participar dessa carreata? Como é que ela vai acontecer? Conta pra gente. Olá, Adriane. Olha só, qualquer pessoa pode realmente participar da carreata. A comemoração aqui pelo dia de São Cristóvão começa às 18 horas, porque vai ter primeiro uma missa aqui na capela e logo depois todos os fiéis vão sair em carros e motos por algumas ruas aqui das proximidades da Capela de São Cristóvão, que fica no bairro Praça 14. Para falar um pouquinho sobre esse grande acontecimento, eu tenho aqui ao meu lado o diácono da Capela de São Cristóvão, Eliton Pagnusato. Eliton, conta pra gente, tem primeiro aí essa celebração, essa missa, depois tem a carreata. A carreata com certeza deve atrair muita gente, muitos fiéis, né, de São Cristóvão. Bom dia, Té, bom dia, telespectadores. De fato, São Cristóvão é um grande santo. Desde os primeiros tempos da igreja, ele sempre atraiu grandes multidões. E aqui, especialmente na Capela São Cristóvão, já é tradição de todos os anos, muitas pessoas vêm aqui pedir a intercessão desse protetor, ele que é conhecido como o protetor dos motoristas. Então hoje, depois da celebração, que inicia às 18 horas, haverá uma procissão, uma carreata pelas ruas da cidade, onde geralmente nós temos a participação de um grande número de carros, de pessoas, de motos, que vêm pedir essas bênçãos, essa proteção especial do nosso santo, do nosso padroeiro São Cristóvão. Tem muita gente que vem aqui na capela também participar desse evento, diácono, porque depois tem a bênção dos carros, né? É uma maneira que os fiéis acreditam que tem ali de ter o seu veículo protegido, sua família protegida de qualquer acidente. Exatamente. São Cristóvão, ele, de acordo com a tradição, ele era uma espécie que transportava as pessoas em segurança, atravessando um rio, que para nós é muito familiar, é uma espécie de balseiro, nós diríamos assim, né? Então, por isso ele ganhou essa tradição
né, de proteger as pessoas, transportar com segurança. Por isso que na devoção popular muitas pessoas vêm até aqui a capela pedir essa bênção, essa proteção. Ele que o seu próprio nome diz, né? Cristóvão é aquele que leva Jesus Cristo, né? Então por isso que as pessoas o procuram pedindo essa bênção, essa proteção. Agora, além da bênção dos carros, além da carreata, tem também arraial que já está acontecendo desde o fim de semana. Hoje tem celebração depois que tudo isso acontecer? Exatamente. Depois, quando retornarem da carreata, virá a bênção dos carros e terminado esse momento, a comunidade encerra os festejos com um grande arraial que acontece aqui mesmo na frente da capela, na rua Afonso Pena. Pois é, vamos aproveitar aqui, o diácono ia falar, mas a gente já aproveita para dar o endereço aqui da Capela de São Cristóvão, para quem não conhece, é aqui na rua Afonso Pena, né? É uma capela não muito grande, mas uma capela bastante aconchegante para essas pessoas que quiserem participar dessa carreata, que quiserem abençoar o seu carro hoje no dia de São Cristóvão, e toda essa celebração começa a partir de 6 horas da noite. Quem quiser pode vir participar da missa, da carreata, da bênção e depois do arraial. Obrigada, Thea, pelas informações. E agora a gente muda de assunto porque um idoso morreu depois que um condutor de um veículo perdeu o controle na direção. Isso aconteceu na rodovia Manuel Curbano, estrada que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novairão. Na hora do acidente, o estepe do veículo teria se desprendido e atingido a vítima. O carro modelo S10 trafegava no sentido Manacapuru-Manaus. Quando chegou neste ponto da pista, o condutor perdeu o controle do veículo. No asfalto é possível ver as marcas da tentativa de freada. No entanto, o carro bateu aqui no canteiro central, atravessou a pista e parou do outro lado da via. Segundo o condutor do veículo, ele iria conduzindo o veículo em direção a Manaus quando o pneu dianteiro direito teria dado algum problema, fazendo com que ele fosse em direção à direita. Ele, ao puxar pela esquerda, ele informou que o veículo rodou. Segundo depoimentos prestados à Polícia Civil, na hora do acidente, o estepe do veículo se desprendeu, acertando o seu Edivar Mota, de 60 anos, que vinha nesta direção com a família da igreja. Seu Edivar foi socorrido e encaminhado para o hospital de Manacapuru, porém não resistiu. O estepe que fica embaixo do veículo teve a presilha que prende ele arrebentada e o pneu voou. Acertou um cidadão que caminhava pela calçada na outra via, do outro lado. Esse cidadão veio a óbito. O condutor do veículo foi identificado como Leandro Rebouças de Lima, de 20 anos. Segundo a Polícia Civil, o mesmo foi flagranteado e responderá em liberdade pelo crime de homicídio culposo. Apurando a situação, a gente definiu que se tratou de um homicídio culposo, que o indivíduo, apesar de tudo, não tinha intenção nenhuma de matar aquela pessoa que ia caminhando pela rua do outro lado da via, né? E ele foi flagranteado, pagou fiança e deve responder em liberdade a este crime que foi cometido. Você lembra do caso daquela casa flutuante que foi roubada e depois a polícia encontrou totalmente destruída? Pois é, agora os familiares da idosa que morava nesse flutuante estão fazendo uma campanha para ajudar na reconstrução do imóvel que foi totalmente destruído após a ação dos bandidos. Nós começamos a acompanhar essa história desde o início, mais precisamente desde o dia 12 de julho, quando Dona Zilma Meirelles teve seu flutuante roubado de uma ilha localizada em frente à sede do município de Manacapuru, no Rio Solimões. Desde então, foram dias de angústias. Foi horrível, né? Que a gente não consegue dormir. 5 dias após ter sido roubado, o flutuante foi localizado todo destruído na ilha da Marchantaria, comunidade rural do município de Iranduba, a mais de 100 quilômetros de onde foi levado. Depois de muitas dificuldades, a família conseguiu rebocar o que sobrou da casa da Dona Zilma de volta para Manacapuru. Nós acompanhamos com a família a chegada da estrutura no porto da cidade. Dona Zilma não segurou a emoção quando viu de perto o que restou de sua casa. De perto conseguimos perceber o que de fato sobrou do flutuante. Na verdade, só as boias e algumas vigas. A família tenta angariar recursos para reconstruir e entregar do jeitinho que era
o flutuante da dona Zilma. A gente fez uma vaquinha online, que é pelo site. A gente está disponibilizando o link, né? E a gente também disponibilizou uma conta da Caixa, uma conta poupança também. E a gente está deixando o número de contato para as pessoas mais próximas que querem doar telha, prego, essas coisas. A gente está deixando o número de contato. Enquanto a família busca reconstruir o flutuante, dona Zilma está morando na casa da filha, localizada no bairro de Aparecida. É nessa luta que estamos, sem condição, pedindo ajuda, que eu nunca pedi isso de ninguém, né? Pela idade que eu tô, mas agora eu me acho nessa situação. Para a família, toda essa história só terá final feliz com a reconstrução da casa da agricultora. É porque, na realidade, a casa foi eles que fizeram, né? Então, se a gente não entregar a casa pronta, não tem final feliz. Se vender, também não tem final feliz. Então, é melhor fazer. Por mais que tenha muito trabalho, que esteja muito sacrifício, a gente vai conseguir levantar de novo. Situação extremamente complicada, imagina só, você sai de casa, quando você volta, a casa não está mais ali e quando recupera, né, a casa flutuante, ela foi totalmente destruída, desmontada e a madeira da casa da dona Zilma foi jogada ainda no rio. Se você quiser e puder ajudar essa senhora, é só ligar no telefone 993-740706 ou ainda no 991-76-2591. Ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato também com a nossa produção. E o aumento do preço de combustíveis anunciado semana passada pelo governo federal não deve afetar só os valores pagos em postos de gasolina. O problema vai muito além. Segundo especialistas, o preço das frutas e verduras também vai sofrer alterações. Isso porque o valor do transporte das mercadorias será reajustado. Não são só os motoristas que percebem as consequências do aumento do valor dos combustíveis. As donas de casa e os produtores rurais também vão sentir o peso do reajuste no bolso. Segundo a Federação da Agricultura do Amazonas, o valor da banana, da laranja, do arroz e do feijão poderá ficar mais caro nos próximos dias. Os preços vão variar de acordo com a distância de cada estado produtor e o valor do frete também ficará elevado. Assim como também parte de frutas que não são produzidas aqui no Amazonas, que demandam esse transporte, assim como carne bovina, parte da carne bovina, frangos que vêm de outros estados e são consumidos aqui na nossa região. Quanto mais distante de Manaus esse estado produtor, maior o frete, maior o custo desse frete e, consequentemente, maior o impacto no preço final desses produtos. Na Feira da Manaus Moderna já tem comerciantes se preparando para trabalhar com os novos valores. Quem vai pagar é o consumidor. Não é verdade? Aí acha ruim o preço, mas para fazer o quê? Caixa de banana vai sair de R$5, é o frete de um caixa. Quer dizer que vai para R$7 a R$8. Para este economista, esse é o efeito cascata. Quanto mais o produto viaja, mais caro é o seu transporte. Provavelmente já agora no começo de agosto, né, ou por meio, finzinho de agosto, vai depender muito das questões de serviço, de comércio e da própria indústria nas questões dos seus estoques. Para a gente só resta preparar o bolso, né? E apesar da importância dos cuidados com a saúde bucal, mais da metade da população na região norte não vai ao dentista todos os anos. Muitos até gostariam de ir, mas a essas consultas, né? Mas a demora no atendimento é o agravante para quem depende do serviço na rede pública. Elissandra foi de madrugada a esta unidade móvel de saúde para conseguir uma ficha de atendimento. A gente veio, era 1h30, eu acho, para cá. E fiquei até 6h30 que ela começa a dar ficha, né? Aí, graças a Deus, a gente conseguiu. Essa é a realidade de quem precisa ir ao dentista pela rede pública. A demora na marcação de consultas faz com que muitos desistam do atendimento. Aqui na Policlínica, próximo à nossa casa aqui, tem que ir 5 horas da madrugada e às vezes nem conseguem. Eu, pelo menos, estou tentando, vai fazer, acho que 1 ano. Faz 1 ano que eu tento, não consigo. Segundo o IBGE, 65% da população da região norte não vai ao dentista todos os anos. O índice é o pior do país. Em Manaus, as unidades básicas de saúde fazem mais de 3.000 atendimentos por dia.
E o município disponibilizou 5 unidades móveis para atender a procura. A nossa secretaria ela tem trabalhado, nós saímos de 15% de cobertura de saúde bucal de 2013 para 34%. Então, a Secretaria Municipal de Saúde ela vem trabalhando nessa ampliação do acesso à população. O Ministério da Saúde anunciou um investimento de aproximadamente 350 milhões de reais para ampliar os serviços do Sistema Único de Saúde. Aqui na capital, a promessa é aumentar a cobertura nos atendimentos até 2020. Apresentar 50% de cobertura em saúde bucal. Olha, até o dia 14 de agosto, as carretas das unidades móveis de atendimento odontológico vão estar nos bairros da Glória, da Compensa, em Flores e no Conjunto Viver Melhor, na UBS José Figlioro. 60 fichas serão distribuídas por dia a partir das 7 horas da manhã. Para ser atendido, é preciso levar o RG ou certidão de nascimento, cartão do SUS e o comprovante de residência. Outras informações podem ser obtidas no portal da censa.manaus.am.gov.br. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Hoje é dia do nosso quadro Lição de Casa e a gente vai mostrar o exemplo de uma professora que mudou a vida de vários alunos através de projetos de leitura. Tem ainda a nossa entrevista, a gente dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. E o nosso convidado de hoje é Eduardo Braga, do PMDB. É um instante só, não saia daí. Manhã no ar. Oferecimento. Nas festas juninas, o arraial de preços baixos é no Alex. Pode vir, pode chegar, porque nessa casa sempre cabe mais um. Toda terça e quinta, 10h30 da noite. Seja bem-vindo. Vem pra Cultura! Tem coisas que não podem esperar. Na Cultura Inglesa você aprende. Matrículas abertas. Unidades Dom Pedro, Instituto Hilda Ferreira, Vieira Alves e Parque das Laranjeiras. Saiba mais em culturainglesamaнаus.com.br. Ama Amazonas. Quem construiu o primeiro centro de integração digital indígena? Ama. Quem construiu as carretas da mulher e as carretas da saúde? Ama. Quem construiu as maternidades Nazira Dal e Alvorada? Ama. E aí? Quem é o melhor candidato para reconstruir o nosso Amazonas? Amazonino. A Arte Pedra tem todo o acabamento que você sempre sonhou, na liquidação que você nunca imaginou. Porcelanato 60 por 60, R$ 39,90, de 80 por 80 por apenas R$ 69,90. Arte Pedras, seu projeto perfeito. Começou a queima de preços da APA Móveis. É pra fritar tudo. Cama Box Casal Gazin com molas ensacadas por 10 de R$ 99,90. Ganhe grátis um puff. Sapateira com espelho dueto por R$ 349. São ofertas que ninguém cobre. Cozinha compacta com balcão. Acredite, só R$ 499. Fogão Ares 4 bocas por apenas R$ 329. Aproveite a queima de preços APA Móveis na loja, no site e no celular. Sempre defendi a exploração das nossas riquezas minerais com consciência, como fonte de alavancar nossa economia. O calcário, que é fundamental para a agricultura familiar, o agronegócio e a pecuária. Vamos fazer um programa para garantir o calcário para todos os nossos produtores. E o melhor é que isso dá para fazer em um ano. Vote Zé Ricardo Sinésio, 13. Zé, 13! A Escola de Música William Santos oferece a você aulas de instrumentos musicais e tudo sobre música, com professores renomados, método diferenciado e interativo. Fica na Rua 29, número 1203, Parque 10. Casa das Correias, tradição e conforto para te oferecer mais de 60 mil itens. Equipe capacitada para atender sua necessidade. Amplo estacionamento e centenas de ofertas. Aqui sua economia é garantida. Casa das Correias, aqui tem qualidade e confiança.
O coração dispara! Começou a temporada de ofertas na Braga Veículos. É o feirão Leva Tudo, que chegou com ofertas de cair no queixo. Onix Joy 1.0 2018 por R$ 39.990 à vista. Ou entrada mais 48 vezes de R$ 397. Na compra, ganhe Kit Braga. E não é só isso! Novo Cruze 2017 motor turbo com 153 cavalos de potência. Bônus de R$ 10.000 e taxa zero em 36 vezes. Garanta já seu 0 km na Braga Veículos. Férias Ótica Veja. Entre no clima das férias e aproveite as promoções mais quentes da alta estação. Óculos de grau diversos modelos, só R$ 6 de R$ 25. As melhores marcas por apenas R$ 6 de R$ 25. Óculos de sol Atitude, só R$ 6 de R$ 25. Férias da Ótica Veja chegou fazendo o seu estilo. Ótica Veja, melhor pra você. Estamos de volta com o Manhã no Ar, agora são 6h42. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E agora vem comigo, vamos ver como está o trânsito na cidade nesse momento. A gente vai lá para Torquato Tapajós, estamos próximo ao Instituto Denis Arrivail. E as imagens que você vê agora são no sentido centro da cidade. E, nossa, tá bem engarrafado, né, nesse início de manhã de terça-feira. Até o fluxo no sentido oposto, para quem está indo para Santa Etelvina, tá, para quem está indo também para a Cidade Nova, para a zona norte da cidade, já está bem intenso. No sentido oposto, a situação é pior ainda para quem segue aí no sentido centro da cidade, para quem vai pegar a Avenida Mário Ipiranga, Djalma Batista, Constantino Neri. Daqui a pouco a gente mostra o trânsito em outros pontos da cidade. Terça-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Lição de Casa. E hoje vamos mostrar o trabalho de uma professora que já ganhou 4 prêmios do Ministério da Educação. Tudo porque incentiva alunos e famílias a embarcarem no mundo encantado da leitura. E quem conta essa bela história de vida é a Júlia Magalhães e o Irailton Santos. Vamos conferir. A leitura não é um processo de punição, que no final da aula você vai pegar o livro, vai ficar embelendo para o professor e ele vai dar uma nota. A leitura ela vai muito além disso. E pelo menos para os alunos da professora Soraya, ler não é uma obrigação. Traz coisa nova pra gente, coisa nova pra nossa imaginação. O projeto Leitura e Escrita, uma viagem fascinante, começou em 2008, aqui mesmo na Escola Municipal Tomás Meireles, e ganhou o prêmio do MEC em 2009. A professora sentiu a necessidade de fazer com que os alunos encontrassem prazer na leitura, mas, principalmente, fazer com que os alunos entendessem o que estavam lendo, até na linguagem não verbal. A finalidade da leitura é justamente essa, é o letramento vivo, é resgatar essa leitura de mundo que o aluno precisa ter. Ele passar no outdoor e ele ver um gráfico e ele compreender a mensagem daquele gráfico. Ele pegar uma obra de arte e ele compreender uma leitura não verbal, aquela leitura prazerosa, que não seja uma leitura punitiva, mas uma leitura que ele compreenda aquilo que ele lê, internalize e consiga passar para as pessoas a sua mensagem. E aí eles brincam de ler, de contar histórias, e aí a imaginação não tem limites. Eu gosto de ler porque incentiva a minha imaginação a criar outras coisas. Além do Leitura Escrita, a professora já tem outros 3 projetos premiados pelo MEC, em 2004, 2007 e 2011. E a ideia aqui é fazer com que esses projetos ultrapassem os muros do colégio. E ela já conseguiu isso. Os projetos de leitura, nós conseguimos desenvolver e muito a oralidade das crianças. Com uma atividade de leitura na família, os pais, inclusive, decidiram voltar a estudar através do EJA. Inclusive, uma avó deu um testemunho muito lindo que o seu neto conseguiu explicar a bula de uma medicação que ela tinha problema de pressão alta. Toda essa dedicação foi reconhecida. Nesta quarta-feira, ela participa em Brasília de uma mesa redonda com professores de todo o país para discutir e tentar melhorar a nossa educação. A sociedade tem uma lacuna imensa quanto à valorização dos professores. Porque se eu estou hoje conversando aqui com você, você passou pelas mãos de um professor. Então, essa desvalorização não é só salarial, não. Também, mas é a questão de ver o professor como algo de transformação social, respeitar a figura do professor, porque ele está ali para construir. Quando um pai chega numa escola e ele diz obrigado, professor, isso faz toda a diferença. E eu
Graças a Deus, felizmente, eu tenho a família sempre ao meu lado. Mas existem várias Soraias, várias Marias, várias Raimundas que precisam de um simples muito obrigado. E nem sequer isso na escola às vezes recebe. A questão da valorização é muito importante. Todos nós precisamos disso. De um simples muito obrigado. A gente está bem atrás quando o assunto é educação. Mas exemplos como esse faz renascer a esperança de um futuro melhor. E quem é aluno dela, agradece. Eu sou muito grato por ela, porque sempre quando eu tinha dificuldade, ela me ensinava. Cada criança dessa tem um enredo, tem uma história de vida. E nós temos o desafio de tentar resgatar esse sorriso, essa perseverança, esse olhar, que muitas vezes ele perde na família pela fragmentação social e que muitas vezes é refletida dentro da escola. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E agora eu tenho um recado para você que está cansado do aluguel e quer um lugar para chamar de seu. Então, agora é a hora. A oportunidade imperdível da Tecnisa para você resolver a sua vida. Vem aí a maior promoção do Le Boulevard. É a sua chance de morar em uma área nobre da cidade, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, perto de tudo. A poucos minutos do Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, supermercados, escolas, padarias. Olha essa loucura de promoção e diga se não é imperdível. Cobertura duplex, 179 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas de garagem de R$ 1.101.930. Sabe por quanto? Apenas R$ 690 mil. São 411 mil de desconto. E você pode até imobiliar o seu apartamento inteiro ou dá para comprar mais um. Olha só, unidade de 71 metros quadrados, uma vaga de garagem, R$ 407.220 por apenas R$ 329.500. Já a unidade de 91 metros quadrados, com 2 vagas de garagem, de R$ 559 mil por apenas R$ 446.700. Você pode usar o seu FGTS como parte do pagamento. Venha conhecer e se encantar pelo Le Boulevard. São apartamentos lindos, prontos para morar, com fino acabamento. E a Tecnisa facilita mais ainda, podendo praticar esses valores à vista ou financiado por qualquer banco. Venha visitar os decorados no próprio empreendimento, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, e feche o negócio. Mais informações no 3625-2525 ou no WhatsApp 98246-5505. Encontros e desencontros, emoção e aventura são as novidades que vem aí na tela da sua TV. Fique de olho nas estreias da Record TV a partir de hoje. Os sonhos mais lindos. Romance. Sonhei. E intriga. Me torne rainha. Aventura. Prendam esse homem! E humor. E ainda consegue ser menos engraçado do que eu. A Record TV tem atrações para todos os gostos nesse segundo semestre. E muitas delas começam já nesta semana. Xuxa estreia a segunda temporada de Dancing Brasil. A busca pela perfeição continua. 12 novas duplas com dançarinos e famosos começam a disputa pelo prêmio de R$ 500 mil. 25 é a Super Terça. Dia de estreia de uma novela com ritmo de série. Bela Aventura tem príncipe e princesas. Disputa pela coroa. Diante de tal ameaça. Paixões proibidas em plena era medieval. Está acontecendo aqui. E com atores pela primeira vez na Record TV, como Adriana Biroli. Ela é uma princesa, filha do rei de Bela Aventura. Com certeza vocês podem esperar muito amor, muito romance por parte de Elisabetta. Espero que tenha um vasto repertório de elogios para descrever a princesa. O Henrico, acima de tudo, ele luta por essa mulher a quem ele jurou fidelidade. E muita coisa acontece, intriga e muita gente tenta atravessar essa relação. Mas a verdade é que a senhorita não sai dos meus pensamentos. Então não se esqueça, Bela Aventura começa na terça, depois do novo horário para as notícias da sua cidade. Tem novidade também no jornalismo. Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo vão ganhar novos noticiários. Começa na próxima terça-feira, dia 25, um jornal dinâmico e mais próximo do telespectador. Aqui na redação de São Paulo, a apresentadora Carla Secato está acertando os últimos detalhes para a estreia.
O SP Record mostra as notícias da Grande São Paulo no início da noite. Um jornal que traz a informação ao vivo. Câmeras espalhadas vão mostrar as melhores opções de trânsito. Repórteres em vários pontos da cidade. Nós vamos estar de olho. Tudo com a ajuda do telespectador. Eles vão poder sugerir pautas e participar. E o melhor de tudo, uma novidade, a gente vai fazer uma campanha comunitária. A gente vai escolher um assunto que pode ser de saúde, educação, saneamento e a gente vai acompanhar. A gente não vai só fazer a denúncia. No Rio de Janeiro, Lívia Mendonça comanda o RJ Record. Um jornal para ajudar a rotina de quem mora aqui na cidade. No mesmo horário, Patrícia Abreu estará à frente do Bahia Record. O novo espaço do jornalismo da Record TV começa depois de um dos maiores sucessos dos últimos anos. Moisés esteve novamente no palácio. Também na Super Terça, a novela Os 10 Mandamentos está de volta. Amanhã, gafanhotos invadirão todo o seu território e cobrirão toda a face da terra. E isso tudo é só o começo. Nos próximos meses, mais estreias. A nova Fazenda começa em setembro, com a disputa por um prêmio de R$2 milhões. Os lançamentos na teledramaturgia continuam com a novela Apocalipse, em novembro. Então já sabe, a tela da Record TV vai estar recheada de novidades. Às 10h30 da noite é o Dance em Brasil. Na terça, às 6h15 da tarde, é a vez da novela Os 10 Mandamentos. Na sequência, vem um novo horário do jornalismo na sua cidade. E depois é hora de Bela Aventura, às 7h30 da noite. Anote aí. Centro de Educação não Tecnológica dá pra perder. Olá, eu estava ouvindo a Micaele. E agora são 6h53. Confira a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para essa terça-feira. O candidato amazonino Mendes grava programa eleitoral durante toda a manhã. À noite tem reunião com a juventude do partido e apoiadores da educação. Eduardo Braga concede entrevista a jornalistas da Rede Caldeirado de Comunicação. No fim da tarde, participa de caminhada na Zona Oeste e à noite tem reunião com lideranças na Zona Centro-Sul. Jardel não enviou agenda até o fechamento desta edição. O candidato José Ricardo faz caminhada, panfletagem e mini-comício no bairro da Paz durante a manhã. À noite, concede entrevista no telejornal A Crítica na TV. Liliane Araújo faz panfletagem na Avenida Rodrigo Otávio no início da manhã e à noite grava programa eleitoral. Luiz Castro grava programa eleitoral pela manhã. À tarde, participa de caminhada no bairro da Aparecida e à noite concede entrevista a um portal de notícias. Marcelo Serafim participa de sessão plenária durante a manhã. À tarde, realiza visita em um município da região metropolitana e à noite concede entrevista a um portal de notícias. A candidata Rebeca Garcia tem reunião com líderes dos feirantes à tarde e à noite participa de caminhada na Zona Leste. Wilke Barreto preside sessão plenária durante a manhã e no fim da tarde participa de caminhada no bairro do Coroado e se reúne com moradores. E o Tribunal Regional Eleitoral começou a incluir os dados dos candidatos ao governo do estado nas urnas eletrônicas. Os municípios do interior vão receber essas informações até o próximo domingo. E aqui em Manaus, até o dia 3 de agosto. Após esta fase, as urnas ficam prontas para o dia da votação. O procedimento é feito simultaneamente em Manaus e nos 14 polos espalhados no interior do estado. Até o dia 30 de julho, todas as urnas do interior devem receber a carga de informações. Na capital, o prazo vai até 3 de agosto. A eleição é no dia 6. Primeiro, as urnas recebem um cartão como esse. Nele estão contidos os nomes dos candidatos em disputa, bem como a zona e os eleitores específicos de cada seção. Os votos são registrados numa mídia de resultado como essa, que no fim da votação é retirada de dentro da urna e conectada à rede de transmissão de dados via satélite do TRE. E como ficam os nomes que não tiveram a candidatura aprovada? É o caso de Liliane Araújo, do PPS. Como ainda podem entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral, a solução encontrada pelo TRE foi colocar na urna todos os 9 candidatos a governador e seus respectivos vice.
Cabe ao TSE decidir se eles vão concorrer ou se podem trocar o nome de alguém da chapa. Mas dentro da urna não dá mais tempo de mudar nada. Se houver alguma alteração após o fechamento das urnas, a gente não tem mais como realizar. Depois da carga, os equipamentos recebem lacres especiais fabricados na Casa da Moeda. Segundo o TRE, as urnas também são protegidas contra fraudes para tentar incluir ou retirar votos. Porque existe uma série de códigos de segurança que asseguram que apenas no momento dessa carga e lacre, aqui no tribunal, em cada um dos cartórios eleitorais onde são preparadas urnas eletrônicas, esse código é único. E o presidente Michel Temer autorizou o uso das Forças Armadas durante as eleições suplementares no estado do Amazonas. Os militares estão autorizados a atuar durante os processos de votação e apuração. O decreto foi assinado ontem. E agora são 6h57. Para você que começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Centro de Detenção Provisório Masculino passou por revista na manhã de segunda-feira. Durante a operação foram encontrados objetos cortantes, drogas e celulares. Idoso morre ao ser atingido por um estepe que se desprendeu de veículo. O acidente aconteceu no último domingo na estrada Manuel Urbano, que liga Manaus aos municípios da região metropolitana. Familiares de idosa que teve flutuante roubado estão fazendo campanha para ajudar na reconstrução do imóvel. A casa flutuante foi encontrada 5 dias depois de ser levada pelos bandidos em uma comunidade em Miranduba. Aumento do preço de combustíveis anunciado semana passada deve encarecer preço de frutas e verduras. É que o valor do transporte dessas mercadorias também deve ser reajustado. O Tribunal Regional Eleitoral começou a incluir os dados dos candidatos ao governo do estado nas urnas eletrônicas. Os municípios do interior vão receber essas informações até o próximo domingo. E aqui em Manaus, até o dia 3 de agosto. E o Boi Bumbá Caprichoso anunciou o cronograma de eventos para o segundo semestre do ano. A programação foi elaborada pela gestão do presidente Babato Pinambá e do vice Gento Lobato. O presidente do Boi Caprichoso, Babato Pinambá, anunciou em entrevista à TV A Crítica, aqui no escritório do Boi, o cronograma de eventos do Bumbá para o segundo semestre deste ano. Dia 22 de agosto é o dia do folclore e nós vamos oficializar como dia da fuga do Boi Caprichoso. E também em agosto a gente vai lançar o edital de toada já para o CD de 2018. Em setembro, vamos fazer a grande festa da Vitória, que a gente está sendo cobrado pela essa festa da Vitória. Dia 12 de outubro, a gente vai fazer a Tarde Alegre Especial, né, que é em comemoração ao Dia das Crianças, é a Tarde Alegre Infantil Azul e Branca. E dia 20 de outubro, que é o aniversário do Boi Caprichoso, né, também no Curral, a gente vai fazer a entrega do nosso grande DVD, A Poética do Imaginário Caboclo, que todo mundo pergunta também, né, a gente vai estar entregando, a gente procurou ver uma data especial para fazer a entrega desse DVD. E em novembro, se Deus quiser, o projeto já começou, né? A gente vai fazer a inauguração do Museu do Folclore do Boi Bumbá Caprichoso. E em dezembro, né, é mês de Natal, e a gente vai fazer a inauguração do Espaço Natal Caprichoso. O tema do Bumbá para o Festival 2018 já foi definido, mas só vai ser divulgado no mês de setembro. O tema já está guardado a 7 chaves, né? A gente pensou bastante e a gente tem que dar um segmento, já é uma pista, né? O segmento do o que foi o 2017, a gente vai levar para 2018. E depois do intervalo, a gente volta com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. Hoje é a nossa segunda entrevista e o nosso convidado é Eduardo Braga, do PMDB. Logo depois do intervalo, então não saia daí, que a gente volta já.